Ok, Gabi, agora o último passo. Onde é que eu invisto esse dinheiro da minha reserva de emergência? Existem algumas características nos investimentos, principalmente de reserva de emergência, que são super importantes da gente dar o checkzinho, tá? A primeira, precisa ser um investimento seguro, ou seja, onde você for colocar esse dinheiro, precisa ser um local onde você não vai ter nenhum risco de perder esse dinheiro. Imagina que mesmo você imprimindo esse dinheiro e colocando ele embaixo do colchão, existe um pouco de risco, certo? Então alguém pode entrar na sua casa, roubar esse dinheiro e tchau. Todo investimento tem um risco. Esse da reserva de emergência precisa ter o risco o mais baixo possível. Vai ser zero? Não, mas vai ser o menor risco possível, tá? Depois, ele precisa ter uma liquidez alta. O que é uma liquidez? É a capacidade de você resgatar, pegar esse dinheiro a qualquer momento. Principalmente para o caso de reserva de emergência, né? Então, você precisa resgatar, conseguir pegar esse dinheiro de volta imediatamente, no máximo com 24 horas, mas idealmente ali resgate imediato, que é o que a gente fala, né? O termo que a gente usa para conseguir pegar esse dinheiro rapidamente é o resgate imediato, resgate diário ali, né? Para poder não precisar esperar muito. E o terceiro é, ele precisa ter uma rentabilidade, ou seja, todo dia esse dinheiro ele precisa render um pouquinho. E por isso que isso justifica que guardar o dinheiro embaixo do colchão ou colocar esse dinheiro na poupança não é o mais indicado, porque eles não rendem exatamente com essa característica do render todo dia um pouquinho. Quais são os lugares que se encaixa a partir dessas características eu colocar o meu dinheirinho ali? Primeiro, vou ser bem prática, tá? Então não vou entrar muito em detalhes. Tudo bem que a gente tem a própria caixinha da reserva de emergência, então você pode colocar esse dinheiro lá. Ele tem essa segurança, ele tem essa rentabilidade maior do que a poupança, inclusive, e ele tem essa alta liquidez, porque você consegue resgatar esse dinheiro imediatamente. Consegue colocar no porquinho do Inter, que tem a mesma característica dado no Nubank, né? E existem os outros bancos, corretoras que você pode acessar e olhar. Estou falando mais do Inter e do Nubank porque são os lugares que eu mais conheço, que é onde eu coloco ali mais os meus investimentos, tá? Você pode acessar o seu banco e procurar reserva de emergência ou algo com essas características, seja seguro, que tenha a liquidez, resgate imediato, resgate diário, e que quando a gente fala em rentabilidade, você pode procurar por 100% do CDI. Isso já significa que vai render mais do que a poupança, tá? Então, para ser básica e não complexar, eu colocaria o dinheiro exatamente nesses lugares que eu estou falando, tá? Existe um outro tipo de lugar que você pode colocar, que é o Tesouro Selic. Qual que é a diferença entre eu colocar na caixinha do Nubank, no porquinho do Inter, e eu colocar o meu dinheiro no Tesouro Selic? Quando a gente está falando de caixinha do Nubank e de porquinho do Inter, a gente está falando que você está colocando, emprestando esse dinheiro para os bancos. Então, seu dinheiro está no banco e eles são responsáveis pelo seu dinheiro e eles vão te devolver esse dinheiro sempre que você precisar, imediatamente, com juros. É exatamente a taxinha por você estar emprestando esse dinheiro para os bancos. Quando você coloca esse dinheiro no Tesouro Selic, similar aos bancos, né? Você está emprestando dinheiro, você vai pegar esse dinheiro a qualquer momento e vai pegar com uma taxinha de juros, que é o que ele vai render. Só que em vez de estar emprestando para o banco, você está emprestando para o governo. Então, existe ali um debate em cima da reserva de emergência sobre onde é que é mais seguro, emprestar para o governo ou emprestar para os bancos. Então, o que eu e a Gabriela acho? Obviamente, todo mundo fala que emprestar para o governo é o mais seguro, porque é o órgão que, na pior das hipóteses, vai lá mandar imprimir o dinheiro e te devolver. Mas, em contrapartida, os bancos, desde que seja um banco que você mais conhece, que tenha um histórico bom, então, poxa, o próprio Nubank, o Inter, o Itaú, o Banco do Brasil, todos esses bancos que a gente já conhece, essas corretoras, elas são corretoras mais seguras. E existe também o FGC, que é um fundo garantidor de crédito, que também preserva ali esse nosso dinheiro e garante essa característica de segurança, que era o que a gente estava buscando, né? Então, na pior das hipóteses, se caramba, o Nubank quebrar, o Banco do Brasil quebrar, o Inter quebrar e não tiver mais dinheiro, esse fundo ele vai garantir até R$ 200 mil no seu bolso. No geral, não gosto de quebrar muito minha cabeça com isso, eu acho super tranquilo. O meu dinheiro da minha reserva hoje está na caixinha do Nubank, tanto a reserva que eu criei para mim, quanto a reserva que eu criei para a minha mãe. Super tranquilo, até porque leva tempo, né? Então ainda tô colocando dinheiro na minha reserva. E é isso. E aí, Gabi, por que eu não coloco meu dinheiro na poupança, né? Quando a gente fala dessa característica de rentabilidade, isso significa que a gente quer colocar R$ 8 e a gente quer que esse dinheiro renda ao longo do tempo. Por que que isso é importante? Porque vamos analisar hoje o mercado, vamos pegar o supermercado ali como exemplo. Até um tempo atrás, a gente comprava um café por R$ 8. Vou dar aqui exemplos, né? Era R$ 8.
Hoje, esse café ele está custando R$ 16. Então, o que acontece com o nosso dinheiro? Isso é muito forte aqui no Brasil. A gente perde muito o nosso poder de compra ao longo do tempo. Antigamente, a gente comprava um pãozinho por 50 centavos. Hoje em dia, o pão ele é R$ 1. Né? Então, muitas vezes, o que a gente precisa garantir quando a gente fala de um investimento, ele ter essa rentabilidade, é garantir o nosso poder de compra lá na frente. Na maioria das vezes, a reserva de emergência ela não é feita para ser um objetivo de altas rentabilidades. Quando a gente fala de rentabilidade, ela precisa ser mais rentável do que a poupança e do que o dinheiro colocado embaixo do colchão, para que ela preserve o nosso poder de compra. Então, quando a gente coloca esse dinheiro nessas caixinhas, no porquinho, no Tesouro Selic, significa que se eu estou colocando o dinheiro lá, eu estou garantindo que o café de R$ 8 que eu estou conseguindo comprar hoje, eu vou conseguir comprar esse mesmo café daqui a 5 anos, daqui a 2 anos, por R$ 16, porque ele está protegendo o meu dinheiro da inflação. Tá? Por isso que a gente fala que é uma característica importante ser rentável, mas sendo bem mais específica, é porque precisa render mais do que a poupança e do que o dinheiro impresso ali no colchão, tá? E aí, o valor que a gente sempre coloca como padrão é que renda 100% do CDI. Qualquer coisa para além disso, fique de olho, porque talvez você esteja investido em um investimento que não é feito para reserva. Porque normalmente, quando é um percentual a mais do que 100% do CDI, ou o risco é grande, ou você não vai ter liquidez, ou seja, você não vai conseguir tirar esse dinheiro ali rapidamente, você precisa levar até um determinado vencimento, vai ficar preso, né? E aí você precisa ficar de olho. Então, normalmente, 100% do CDI, liquidez alta, quando a gente fala de rendimento é isso, é render mais do que a poupança e do que o colchãozinho, tá? Gente, acho que é isso. Se você tiver dúvidas, pode mandar nos comentários, que a gente vai respondendo aqui em paralelo. Mas uma última dúvida, né, Gabi? Posso criar minha reserva de emergência, já vi que vai levar tempo, né? Ao mesmo tempo, eu posso criar uma caixinha para um objetivo, uma viagem que eu quero planejar? Pode e deve, tá? Só a sugestão que eu dou. Por enquanto, aporte sempre mais na sua reserva do que nos seus objetivos, tá? Vamos garantir que 3 e 6 meses você vai conseguir atingir. Depois desse período, você pode até diminuir um pouco mais o aporte da sua reserva para aportar nos seus objetivos, mas é isso, dá para fazer em paralelo, só tem que tomar esse cuidado, tá? O foco na reserva, ali na mala pronta, tá? Gabi, posso construir minha aposentadoria em paralelo à minha reserva de emergência? Pode também, tá? Eu acho que tudo vai depender muito do seu orçamento. Olha para o seu orçamento, quanto você consegue limpar, de pegar de grana para distribuir nessas caixinhas. Pensa tudo nisso como caixinha. Uma caixinha de reserva de emergência, uma caixinha de objetivos de médio prazo, uma caixinha de aposentadorias, sabe? Separa essas caixinhas e olha, faz um panorama geral. Quanto que eu consigo colocar em cada uma dessas caixinhas? Uma sugestão não crie 10 mil caixinhas e vá colocando 200 em uma, 100 em uma, 100 em outra. Senão você vai demorar uma eternidade também para construir. Então, tenta ter poucas caixinhas, 3, 4 no máximo. Então, o foco principal é ter a minha reserva garantida de emergência, 3 meses, foco total, aporte maior. Alcancei 3 meses? Vou focar em 6 meses, pode diminuir um pouquinho, mas sempre na reserva mais. Cheguei 6 meses, beleza, agora eu consigo continuar na minha reserva se eu quiser, mas eu posso aportar um dinheiro maior no meu objetivo de médio prazo para uma viagem, para o curso e focar em aposentadoria. Então, acho que a dica no final geral isso vai depender muito de quanto você está disposta a colocar. E sugestão número 2 ali cara, se o seu patrimônio crescer, se você começar a receber mais, não aumenta tanto o seu padrão de vida, tá? Pega esse dinheiro que chegou aí novinho e distribui nas suas caixinhas. Né? É um presente que você vai dar para a sua eu do futuro, pode ter certeza. E é isso, espero ter ajudado. Qualquer dúvida, estamos aqui para a gente falar sobre reserva de emergência. Valeu! E só uma dúvida que eu esqueci de responder, que eu acho que é super interessante, Gabi, tenho vários cartões de crédito, quero me livrar deles, posso usar minha reserva para quitar essa dívida? Sugestão, gente, se vocês não usarem a reserva para isso, ótimo, a não ser que seja assim, fiz uma negociação e se eu pagar à vista eu vou ter, nossa, um desconto enorme nesse abatimento, aí tudo bem. Mas, caso contrário, eu vou pedir para você revisar o seu orçamento, olhar para o que você consegue enxugar ali, diminuir, olhar para suas despesas, principalmente opcionais, e ver o que você consegue ali melhorar e ajustar.
E o que você conseguir tirar e limpar das suas despesas opcionais, por exemplo, aí sim você vai, renegocia ali, coloca para começar a pagar essa dívida, sem precisar fazer isso, tirar esse dinheiro da sua reserva, tá? Então, idealmente, você não deveria usar a reserva para isso, você deveria realocar os seus objetivos ali para pagar essa dívida e deixar a reserva ali, continuar construindo a reserva e tudo mais, tá? Gabi, olhei, não dá para tirar mais dinheiro de lugar nenhum. Tô até sem objetivos, tô até sem despesas opcionais aqui praticamente. Aí, beleza, olha para sua reserva, se precisar tirar e pagar e abater para não gerar uma nova dívida, aí ok. Acho que a ideia da reserva é, se eu olhar para o meu orçamento, conseguir enxugar e conseguir começar a pagar, ótimo, você vai precisar fazer isso, e isso vai, obviamente, precisar com que você abdique de algumas coisas nas suas despesas opcionais. Caso contrário, se você for pensar em gerar um consignado para pagar os cartões, gerar uma dívida para pagar os cartões, aí eu prefiro que você priorize pegar esse dinheiro da reserva e fazer esse pagamento do que gerar uma nova dívida, tá? Essa é a última dica.